Você conhece aquela sensação? Imagina que você está no supermercado. Daí lá naquele supermercado você vê 3 filas. E você sempre acaba escolhendo a que anda mais devagar. E não é por erro ou por acaso. É por um GPS mental automático que te dirige para o seguro conhecido ao invés do melhor possível. E isso não acontece só no supermercado. Acontece com a sua vida inteira. Você sabe que tem potencial, só que algo invisível te mantém na fila mais lenta. Bom, para quem não me conhece, eu sou Paulo Faria e eu te ensino e te ajudo a vencer a guerra interna que ninguém vê e a construir a vida que todo mundo admira. Uma vida com propósito, prosperidade e abundância. Quero deixar bem claro, eu não ensino mentalidade, eu desinstalo o personagem que você virou para sobreviver. E hoje você vai descobrir como. Então, eu aproveito e quero te dar as boas-vindas nessa semana transformadora, onde você vai aprender a reprogramar seu GPS mental e finalmente escolher suas próprias rotas na vida. Não é sobre força de vontade, não é sobre pensamento positivo, é sobre descobrir por que você sempre pega o caminho mais longo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Rompa! Bom, vamos lá. Se você já tentou de tudo e sente que nada funcionou, se você busca respostas práticas, mas acha que mudar é difícil, ou se você quer autonomia, só que sente falta de um guia confiável, eu quero falar para você que você não está sozinho, você não está sozinho. E essa sensação, ela tem uma explicação. Hoje, especificamente, você vai descobrir os 3 erros devastadores que mais ou menos 90% das pessoas cometem ao tentar mudar de vida. Aliás, deixa eu falar uma parada muito interessante. Se uma vozinha na sua cabeça está falando, isso não vai funcionar comigo, perfeito. Essa é exatamente uma das rotas automáticas que vamos reprogramar hoje. Quanto mais você desacredita, mais provável que você precise disso. Eu nasci de uma mãe que morava nas ruas, órfã, desde os 13 anos. Só para você ter uma ideia, ela me alimentava com água e açúcar porque ela passava fome. Eu fui abandonado múltiplas vezes. Fui espancado frequentemente. Eu cresci ouvindo que eu não fazia parte daquela família. Porque minha mãe casou de novo depois. Meu pai eu nunca vi. Meu pai biológico, ela se casou, mas eu não pertencia àquilo. E daí foi aí que surgiu o meu medo primitivo. Eu vou ser abandonado de novo. Nesse mesmo momento, meu GPS mental se programou. Se você for extraordinário, talvez não te abandone. Por isso que eu me testei obsessivamente. Fiz karatê, fui lutador de karatê, judô, jiu-jitsu, ganhei competições importantes. Eu fui ator, eu fui dublê, fui escritor, dramaturgo, cineasta, fotógrafo. E sempre me destaquei e recebi prêmios onde eu me dedicava. Porque eu entrava de cabeça mesmo. Eu queria sempre estar no topo. GPS mental reprogramado. Cada conquista é uma pergunta desesperada. Agora eu sou suficiente para ser amado? Só que sabe o que acontece quando você programa o seu GPS para preciso ser extraordinário? Você nunca chega no destino. Por mais títulos que eu ganhasse, a voz continuava. Ainda não é bastante. Até que, aos 40 anos, exausto de interpretar esse papel, eu fiz uma descoberta que mudou tudo. Eu parei de tentar me consertar e comecei a conversar com um menino ferido que criou essas proteções. Quando virei a chave, eu me questionei, como que eu vim de onde eu vim? Eu consegui chegar onde cheguei. Como que alguém com a minha história conseguiu transformar tantas áreas da vida e também da vida de outras pessoas? Isso me entregava demais e foi através desses questionamentos, dessas vivências e de estudos que eu encontrei respostas para essas dúvidas que permeavam minha cabeça, que não saíam dela. Estudei física quântica na escola de formação de ator, quando fui ator, na faculdade de educação física, eu acabei tendo os primeiros contatos com a ciência que hoje eles chamam de epigenética. E depois eu mergulhei na neurociência, porque percebi que como professor, ator, diretor, eu sempre tive um fascínio pelo ser humano e pelo outro. Tentar entender o outro me fazia entender mais a mim mesmo. E esses estudos acabaram me auxiliando nisso. Claro que não era o ponto de virada. Com isso eu entendi que existe sim um caminho, com atalhos que pode ser replicado para você não passar sua vida travado, confuso e tentando se livrar dos seus padrões automáticos que te impedem de construir uma vida com propósito, uma vida com abundância e com prosperidade. Foi aí que eu
Então que eu criei a teoria das entrelinhas e o método Rompa para reprogramar o meu e o seu GPS mental. Isso, independente da idade que você tem agora. Minha vida mudou, começou a mudar, eu tinha mais de 40 anos. Não tem idade para mudar. Aos 41 anos, operando pela primeira vez a partir da minha identidade autêntica, eu criei a maior escola de francês online do Brasil, que é o Francês Ativo. E hoje a gente tem alunos em mais de 60 países, o que tornou a gente uma escola internacional e também uma empresa multimilionária. E eu te garanto, o sucesso ali não veio das ferramentas de negócio, veio da mentalidade alinhada e do desejo de servir o outro. E essa mentalidade, além de me fazer construir negócios multimilionários, ela me permitiu ajudar outras pessoas a terem resultados extraordinários, seja com seus negócios ou em outras áreas da vida. Além também de permitir-me construir uma família. Eu que fui abandonado constantemente e hoje eu vivo com uma mulher com quem eu compartilho a vida há 15 anos. A gente é sócio em um desses negócios e o melhor de tudo é que a gente tem 2 filhos maravilhosos ao quem a gente dedica a nossa vida. É o nosso porquê. Hoje eu sou mentor nas maiores mentorias, ou na maior mentoria de negócios do Brasil e do mundo. E uma coisa eu te garanto, não importa se a sua rota automática é ser extraordinário, como era a minha. Não precisa. Pode ser que a sua rota seja não incomodar ninguém, ou sempre estar no controle, ou até mesmo nunca mostrar fraqueza, né? Você percebe? São diferentes rotas, só que o problema é o mesmo. Um GPS mental programado pela dor do passado. Entende agora por que eu desenvolvi o Rompa? E não como teoria, como insumos materiais da minha própria vida, como ferramenta testada. Um jeito comprovado de assumir o volante da própria vida. E por que eu falei que eu saí dos bastidores? É porque eu tinha ficado nos bastidores, eu fiquei nos bastidores por muito tempo e as pessoas me procuravam e sempre falavam que eu precisaria ajudar mais pessoas. Eu percebi que eu estava confortável onde eu estava e eu não queria sair, eu não queria vir aqui para a internet, mas aos poucos eu fui entendendo qual era a minha missão. E foi por isso que eu estou aqui. Por isso que eu também criei este evento. E além de atender essas mentorias, eu tive a minha própria mentoria, onde gerei muito resultado para as pessoas. Eu vou mostrar algum deles aqui para você. Só que agora que você entendeu como eu criei esse método, eu quero te mostrar os 3 erros devastadores que mantêm pessoas inteligentes como você presas no mesmo lugar. E estes não são erros óbvios, são armadilhas inteligentes disfarçadas, elas parecem soluções, por isso que elas são tão perigosas. Você vai ver que quando você parar de ouvir, você vai entender, porque tudo que você tentou até hoje deu apenas resultados temporários. Então vamos lá. O primeiro erro é consertar o que não está quebrado. Como assim, Paulo? Eu quero que você imagine comigo uma criança de 7 anos. Ela fala algo na sala de aula. O que acontece? Todo mundo acaba rindo dela. E naquele momento, o cérebro dela anota. Falar em público é igual perigo. 30 anos depois, essa pessoa, agora adulta, ela não consegue fazer apresentações no trabalho, por exemplo. Mesmo sabendo que ela é capaz. E mesmo tendo conhecimento. E nesse caso, o que todo mundo fala que ela deveria fazer? Vença a sua timidez. Trabalhe a sua comunicação. Enfrente os seus medos. Parece lógico, concorda? Só que é exatamente por isso que ela continua travada. É como tentar dirigir um carro pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você gasta gasolina, você faz barulho, desgasta o motor, só que você não sai do lugar. Quando você tenta mudar o seu jeito de ser, o seu cérebro ele entende como ataque pessoal. E daí o que ele faz? Ele ativa o sistema de defesa mais primitivo, que é lutar, fugir ou paralisar. É como o seu sistema imunológico. Quando um vírus ataca, o seu corpo ele cria defesas. Essas defesas salvam sua vida. Agora, imagine alguém falando, você deve parar de ter sistema imunológico. Impossível. Concorda? A sua timidez não é timidez, é um guarda-costas protegendo uma criança ferida. O seu perfeccionismo não é defeito, é um segurança impedindo críticas devastadoras. E a sua procrastinação, esquece, não é preguiça. É um bombeiro evitando que você se queime de novo. Só para você ter uma ideia, um estudo com mais de 5.000 pessoas realizado na Universidade de Stanford sobre aceitação e compromisso terapêutico revelou
algo surpreendente. Quem tenta eliminar características que considera negativas, 78% mais chances de voltar ao padrão anterior. Porque estão lutando contra proteções e não contra defeitos. Você percebe a diferença? O segredo não é demitir seus guardas, é conversar com eles. Você precisa entender que eles foram contratados e negociar novas regras de trabalho. Imagine você poder dizer ao seu guarda: obrigado por me proteger tantos anos. Agora você pode descansar. Essa situação é segura. E nas situações realmente perigosas, você pode dizer: sim, agora eu preciso de você. Isso é controle consciente, você percebe a diferença? E não eliminação. Em resumo, o seu problema não é o que você chama de defeito. É a luta contra características que, na verdade, são proteções antigas. Quando você para de lutar e começa a dialogar com essas partes, o bloqueio se desfaz naturalmente. O segundo erro é saber muito e aplicar pouco. Eu vou contar a história de um amigo, que eu vou chamar esse amigo de João. É fictício. Ele tinha um problema com o joelho dele. Daí ele falou: eu vou pesquisar. O que ele fez? Ele leu 17 artigos sobre joelhos. Parece engraçado. Ele assistiu 23 vídeos de especialistas. Comprou livros de medicina esportiva e até baixou um aplicativo de anatomia. Um dia, quando a gente foi tomar um café, eu encontrei com o João. Eu perguntei para ele: e aí, João, melhorou o seu joelho? Ele me falou: pô, ainda nem comecei os exercícios. Eu preciso entender mais antes. Foi isso. Você já fez isso? Não com o joelho, talvez, né? Só que com a sua vida. Mais um livro de autoajuda, mais um curso online, presencial, tanto faz, mais um vídeo motivacional, mais uma palestra inspiradora, e sempre com a sensação de que só mais um pouco de conhecimento e você vai estar pronto para mudar de verdade. Eu não estou julgando o conhecimento. O conhecimento certo, ele é importante, sem dúvida. Só que existe uma diferença crucial entre conhecimento que sobrecarrega e conhecimento que liberta. A maioria das pessoas acaba acumulando informação sem filtro. Vou pegar um exemplo mais tangível. É como estudar o mapa da cidade de São Paulo por anos e você nunca vai sair, passear na cidade. O mapa, ele não é a cidade. O conhecimento, guarda isso, não é mudança. E tem uma explicação lógica para isso, eu vou te explicar. Quando a gente consome informação sobre mudança, o nosso cérebro, o que acontece? Ele libera dopamina, que é a mesma substância de prazer imediato, uma palavra que está na moda, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Pesquisadores do Journal of Neuroscience descobriram que apenas adquirir informação, mesmo sem aplicá-la, já ativa o sistema de recompensa cerebral. E isso cria uma falsa sensação de progresso, uma ilusão de progresso. O que acontece? Você sente que você está avançando, só porque você está aprendendo, só que na verdade você está apenas trocando ação por informação. É como se você enchesse tanto o seu cérebro de conhecimento que ele entrasse num estado de indigestão informacional. Sabe, faz sentido? Excesso de informação acaba causando paralisia. Você fica tão sobrecarregado que o seu cérebro entra em modo de defesa e daí ele fala: melhor buscar mais dados antes de agir. O cérebro é traidor. E assim o ciclo continua. Mais informação, mais dopamina, mais falsa sensação de progresso, menos ação real. Simples assim. Você já sabe o suficiente. É sério, você não está aqui por acaso. O que te falta não é mais conhecimento, é um método de aplicação. Você não precisa de mais mapas. Você precisa de passos reais. Ou, em resumo, consumir mais informação sem ação é só uma forma sofisticada de procrastinar. O seu cérebro, ele cria a ilusão de progresso enquanto você permanece exatamente no mesmo lugar. O verdadeiro crescimento, ele começa quando você fecha os livros e dá o primeiro passo prático. E, dito isso, vamos agora para o nosso terceiro erro, que é forçar o que deveria fluir. A minha amiga Maria, ela decidiu que ela ia mudar. Segunda-feira ela acordou 5 horas, treinou, comeu salada, trabalhou 10 horas, estudou, dormiu cedo. Terça, a mesma coisa, só que ela já estava um pouquinho só mais cansada. Quarta, ela já acordou um pouquinho mais tarde, meia horinha. 5h30, treinou menos, comeu um pãozinho escondido, trabalhou 8 horas. Daí na quinta, malandrinha foi lá, desligou o despertador, tocou 5 horas, ela desligou e dormiu até as 9. Depois ela se sentiu culpada o dia inteiro. Você conhece esse ciclo. Determinação explosiva
força de vontade no limite, exaustão crescente, desistência total e a autocrítica impiedosa. E a pergunta inevitável: por que eu não consigo me manter disciplinado? É que nem tentar mudar o curso de um rio empurrando a água com as mãos. Por alguns metros até parece que funciona. Só que depois o rio volta com força total e você fica exausto. Vamos trazer algo mais palpável. A força de vontade, ela funciona que nem bateria de celular. A cada decisão difícil, ela está descarregada e no final do dia ela está zerada. Estudos do Dr. Roy Baumeister, publicados pela American Psychological Association, provam que a sua reserva de autocontrole é um recurso limitado que se esgota a cada decisão difícil que você toma. É por isso que as dietas, elas começam de manhã e terminam à noite na geladeira. É ou não é? Vamos pensar que é que nem dirigir um Fusca 70 morro acima. Você pode até chegar lá em cima, no topo do morro, só que sem sombra de dúvida vai superaquecer o motor e provavelmente vai quebrar no caminho. Mudança real, guarda isso, não é sobre força, é sobre direção inteligente. Então a pergunta não é como ter mais força de vontade. A pergunta tem que ser: como mudar, como transformar, como reprogramar o meu GPS mental para que o caminho certo seja o natural. Quando você faz isso, a mudança não exige força, ela simplesmente flui. Em resumo, a sua força de vontade sempre vai falhar. Ela foi projetada para ser um recurso temporário e não uma solução permanente. A verdadeira transformação, ela não vem de empurrar mais forte, mas de redesenhar o caminho para que se torne a descida natural e não a subida impossível. Esses são os 3 erros que você tem que se atentar. E nesse momento você deve estar pensando: Paulo, será que isso realmente funciona? Bom, deixa eu te mostrar o que o Anderson me contou. Oi, meu nome é Anderson, eu tenho 29 anos e tá sendo um momento bem difícil para mim gravar esse vídeo, mas eu preciso vencer meus medos, principalmente por esse cara aí, que é o Paulo, que tem transformado a minha vida e de outras pessoas. Eu conheci o Paulo ano passado em uma live e no momento que eu comecei a escutar ele falar, eu já me conectei com ele e já comecei a seguir o perfil dele. Acompanhando o perfil dele, eu vi que ele é um cara muito estrategista, de muito conhecimento, e aí me conectei muito mais. Eu sou do mundo da confeitaria, eu e minha esposa, então é totalmente diferente, né? E eu achei que eu não ia dar conta. Então eu resolvi procurar a ajuda do Paulo e ele resolveu me ajudar. E chegou dezembro e eu tava precisando de dinheiro. E o Paulo falou: não, cara, tu tem que lançar o quanto antes. Tu já tá criando o teu produto, vai à luta, né? Vai ao campo de batalha, vai ao jogo. E aí eu resolvi escutar ele, isso no dia 15 de dezembro. E no dia 18 de dezembro, e fiz 10 vendas a um ticket de 997 aí, praticamente 10 mil reais. E aí eu vi que eu tava do lado da pessoa certa, que eu tinha encontrado um cara que ia me ajudar nessa caminhada aí. Fiquei muito feliz, consegui o dinheiro, paguei as minhas dívidas e 6 meses depois eu já fiz praticamente aí 700 mil reais e tenho tudo para terminar o ano aí com mais de R$1 milhão. Então eu só tenho a agradecer, só tenho a desejar tudo de melhor na vida do Paulo, porque ele me botou no jogo, tá mudando a minha mentalidade, tá mudando a minha vida, da minha família e de outras pessoas também. Ele é um cara que tá sempre disposto a ajudar, não tem hora ruim, não tem dia ruim. Gratidão eterna e muito obrigado. Espero que tu tenha muitas alegrias, muitas vitórias na tua vida, porque tu é merecedor. É isso. Se a gente não tem alguém que entenda o nosso GPS mental, a gente nunca vai sair do lugar. No caso do Anderson, no caso do Dinho, o foco dele era vender produtos de confeitaria na internet. Só que antes disso, para ele conseguir fazer isso, a gente fez um trabalho mental forte. Na primeira tentativa dele, depois desse trabalho mental, foi isso aí que ele contou. Dá para perceber que o Anderson, ele não tem nada de especial. Ou seja, ele não é diferente da gente. Ele também tinha proteções que travavam ele. E não é que ele era talentoso, é que na área dele ele conhecia bastante. Ele também tentava forçar o que ele deveria fluir. Só que quando ele descobriu como reprogramar o seu GPS mental, tudo mudou. E é claro que se funcionou para ele, não tem segredo, vai funcionar para você. E do mesmo jeito que ele me contou isso, tem outras centenas de pessoas que já ajudei
Só que eu quero que você fique tranquilo, que eu não vou ficar repetindo o padrão que se vê na internet hoje, te enchendo de depoimentos. Até porque a sua validação ela não depende do outro. Se você precisa ficar vendo para quê, você ainda não entendeu. Todo o seu potencial está em você. Então vamos lá, vamos fazer agora algo que vai te ajudar a te dar uma percepção imediata do seu padrão dominante. Eu quero que você pegue aí um papel qualquer, uma caneta e vamos fazer o seguinte. Para cada erro que a gente fez hoje, aí, que eu te apresentei hoje, você vai marcar de 0 a 10 o quanto você se identifica. Então o primeiro erro é tentar consertar o que não está quebrado. Dá uma nota de 0 a 10, que nota você se daria? Pronto? Vamos lá. Não pensa muito não, tá? Erro 2, eu sei muito, só que eu aplico pouco. Vamos lá, de 0 a 10. Ótimo. Agora, o erro 3, eu forço demais o que deveria fluir. De 0 a 10, qual que é a sua nota? Perfeito. É isso aí. Não pense muito, tá bom? Agora, desses erros todos, me fala qual que você atribuiu a nota mais alta. Guarda isso para você e esse vai ser seu ponto de partida, tá bom? Se o erro 1 é dominante, o que você precisa fazer? Você precisa parar de lutar contra as suas características e começar a dialogar com os seus seguranças internos. Agora, se o erro 2 é o dominante, você precisa imediatamente interromper o consumo de informação e focar na aplicação prática. E se for o erro 3 dominante, eu quero que você redesenhe o caminho e não tente aumentar a sua força de vontade, tá? Foca em redesenhar esse caminho. E para te ajudar a avançar nessa jornada de reprogramação, eu preparei um material exclusivo e totalmente gratuito. O que é esse material? Ele é um autodiagnóstico das proteções. É como um guia detalhado para identificar as suas proteções dominantes e entender exatamente como que essas proteções foram programadas. Quero que você entenda que esse material não é só uma informação, ele é uma ferramenta prática que funciona como um mapa do seu território interno. E nesse autodiagnóstico das proteções, você vai encontrar o seguinte: um questionário simples para você conseguir identificar os seus mecanismos de proteção dominantes, exemplos reais de como essas proteções se manifestam no dia a dia, um experimento prático de 3 dias para você começar a observar suas proteções em ação e as 5 proteções mais comuns e como que elas foram formadas. E sem muito rodeio, eu vou ser direto com você aqui. Baixar ou não baixar esse material vai revelar muito sobre sua verdadeira disposição para mudar. Se tiver uma vozinha aí dentro falando que eu posso ver depois, não vai fazer diferença mesmo, quero que você saiba que isso é exatamente a sua proteção tentando te manter no mesmo lugar. Essa é a mesma resistência que mantém pelo menos 97% das pessoas, é um cálculo, tá? Presas nos mesmos padrões por décadas. Então, baixar e aplicar esse material é o primeiro ato de rebelião contra o piloto automático que está dirigindo a sua vida. Para você baixar esse material, você só precisa estar no grupo de WhatsApp, ou ele vai estar fixado, ou a gente vai enviar lá. Terminando essa aula, você já baixa e já aplica. Ele vai ser útil na próxima aula. Então vamos só revisar o que a gente viu até aqui, tá bom? Primeiro você conheceu o método Rompa, que é o método que vai te ajudar a vencer a guerra interna, aquela guerra interna que ninguém vê, e vai te ajudar a construir a vida que todo mundo admira, que é uma vida com propósito, prosperidade e abundância, a vida que você está buscando já há muito tempo. Bom, e para você poder de fato aplicar o Rompa na sua vida, eu te mostrei como eu cheguei até esse método, através da minha própria jornada de transformação. Eu contei trechos da minha vida. Você também entendeu que o seu GPS mental ele foi programado pela dor do passado, criando rotas automáticas que hoje te limitam. E eu também te mostrei os 3 erros devastadores que te mantêm preso, que são tentar consertar o que não está quebrado, lutar contra proteções que te salvaram, saber muito e aplicar pouco, confundir conhecimento com mudança real e forçar o que deveria fluir, depender de força de vontade que sempre falha. E por último, a solução não é lutar contra as suas proteções, mas aprender a reprogramar o seu GPS mental para que o caminho correto se torne o natural. E qual que é o caminho correto? Você vai saber. O que a gente vai ver agora na próxima aula? A gente deu esse passo, na próxima aula eu vou mostrar exatamente como você vai superar o seu erro dominante usando o método Rompa, ou seja, os 4 pilares que formam esse protocolo revolucionário. E isso vai transformar completamente a sua compreensão como a sua mente funciona. Vai ser como ganhar acesso ao painel de controle do seu GPS mental. Quando você entende a sua mente, tudo é baba. Bom, é importante você saber que cada aula desse evento é uma peça essencial deste quebra-cabeça. Perder uma é como tentar dirigir com um mapa incompleto. E se algo do que eu compartilhei hoje fez o seu coração acelerar, se você reconheceu a sua história na minha,
é porque o seu eu verdadeiro ainda está vivo, debaixo de todas essas proteções. É importante você saber que você não está sozinho nessa jornada. Você faz parte de um grupo especial de pessoas corajosas o suficiente para olhar além das máscaras. Tem milhares de pessoas inscritas neste evento com você. Bom, e antes de eu me despedir, tem uma nota muito importante, eu quero que você preste muita atenção. Existe uma equipe que me ajudou e que me ajuda com esse evento. Então, para você ficar mais tranquilo em relação às mensagens que você recebe, que você está recebendo nos grupos, etc., antes de responder ou tomar qualquer atitude, é importante que você verifique se é um dos nossos números oficiais. Os nossos números oficiais são esses que estão aparecendo na tela agora para você. E você também pode verificar esses números lá no nosso feed do meu Instagram, e geralmente eu vou colocar no meu Stories também, tá? Esses números eles vão ficar fixados lá no feed para facilitar a tua vida, tá bom? Então, vamos lá. A vida que você deseja está do outro lado das proteções que você criou para sobreviver. Na próxima aula, você vai descobrir exatamente como atravessar essa ponte. Como um GPS que você finalmente aprendeu a reprogramar. A única guerra que vale a pena vencer é contra quem você aprendeu a ser, para voltar a ser quem você nasceu para ser. Então, vamos lá. Só que me responda aqui embaixo. Quero ler o seu comentário. Qual dos 3 erros você se identificou e como isso tem travado a sua vida? Compartilha nos comentários e eu te vejo na próxima aula. Eu só tenho a te agradecer. Obrigado por estar aqui. É uma honra poder compartilhar essa jornada com você. Você vai romper com o seu personagem e me marque também nos seus stories para saber que você está comigo. Use a hashtag #EuVouRomper. Até mais.